Bom dia, bom dia, bom dia! Se você tiver um problema, não se desespere. Durma e no dia seguinte a solução vem. Trate todo mundo com humildade e saiba reconhecer as suas deficiências. Essa é a dica do tio Careca de hoje. Fazer a laje aqui, só fazer começar a fazer ele rodar. O que ontem teve de agitado do dia na rua, hoje eu passei praticamente o tempo todo dentro do escritório, montando aí campanhas e estratégias de marketing para o nosso negócio aqui, divulgando como investir nos Estados Unidos, seja através de projetos, seja através de aquisição de imóveis para viver, imóveis para gerar renda, enfim. Então, a gente estava divulgando isso aí. Montei um livro com algumas informações para atrair o interesse do pessoal, quem quiser entrar em contato. E hoje de manhã eu só saí para ir numa reunião com o banco. A gente está num processo de financiamento aqui, tanto da casa que a gente vai renovar, quanto do financiamento da construção. E é bem comum aqui nos Estados Unidos os projetos serem financiados com financiamento bancário, uma vez que as taxas de juros são bem mais baixas do que do Brasil. É preciso tomar cuidado porque existem alguns tipos de financiamentos diferentes e a gente está nas últimas semanas aí pegando bastante informação sobre tudo isso. Mas são investimentos que podem ir a taxa de juros muito baixas, aí na casa de 3 e alguma coisa ao ano, juros simples, e até financiamentos com financiadores privados, né, que são investidores que emprestam dinheiro com taxas de juros mais altas. Basicamente vai depender do tipo de garantia que for dada e do tipo de operação que for montada. Você vai pagar mais ou menos pelo custo do dinheiro, mas de qualquer forma é muito mais barato que no Brasil. E uma das formas mais fáceis de pegar financiamento aqui é através do mortgage, que é nada mais do que uma hipoteca, como aí no Brasil, onde se toma um crédito para financiar a aquisição de uma propriedade, pagando uma taxa de juros bem baixinha, deixando essa propriedade como garantia, e o prazo de pagamento aí até 30 anos. No caso dos mortgages, que são as hipotecas, o sistema é muito parecido com o do Brasil. Então é um empréstimo onde o banco normalmente financia para estrangeiros até 65% do valor do imóvel, da casa ou do apartamento. Essa casa ou esse apartamento fica alienado para o banco, né? O imóvel é dado em garantia. E o investidor, o comprador, tem normalmente pagamentos periódicos mensais iguais durante todos os meses. A única diferença aqui nos Estados Unidos é que as taxas de juros, elas não são congeladas por todo o período, por todos os 30 anos. Normalmente o investidor escolhe qual é o período que ele quer atualizar essas taxas de juros. 5 anos, 8 anos, 10 anos ou 15 anos. Então, quanto mais curto for esse prazo, quanto mais curto for o prazo de renovação da taxa de juros, onde ela vai ser corrigida, pode subir ou pode descer, menos ele vai pagar no juros inicial.
Então a gente está vendo uma operação aqui, por exemplo, que a gente está fazendo a opção de renovação da taxa de juros a cada 5 anos, aonde o empréstimo está saindo a 3,75 ao ano para comprar um imóvel de 950 mil dólares, que é a casa que a gente vai reformar. Para fazer esse movimento, para fazer esse empréstimo, o investidor precisa apresentar o comprovante de renda, que pode ser o comprovante de renda do Brasil. Nós estamos fazendo isso para fazer a renovação de uma casa, mas qualquer pessoa que quiser comprar um imóvel aqui nos Estados Unidos para morar ou para ter como segunda residência, também pode fazer. É uma ótima opção para aquelas pessoas que não vão residir aqui o tempo inteiro, delas fazerem o mortgage, que é o financiamento da propriedade, e normalmente as pessoas deixam esse imóvel alugado durante um prazo. Então não é difícil você conseguir que o aluguel pague as suas prestações. Então é uma ótima opção. Uma outra forma que você pode fazer para conseguir financiamentos baratos em instituições financeiras é manter algum recurso aplicado nesse banco. Acontece que eles conseguem te emprestar até 90% do valor que você tem aplicado a uma taxa de juros muito baixa, porque eles usam a sua própria aplicação como garantia. Então, se você tem $1 milhão aplicado, eles conseguem te emprestar 900 mil com uma taxa muito menor do que com aquela que você recebe a sua aplicação financeira. Nesse caso, não é difícil você ter uma aplicação financeira aí que te paga 7, 8% ao ano, o que é um retorno excelente, falando em termos de mercado americano. E o banco lhe conceder uma taxa de juros de 2%, por exemplo. Eu dei como referência $1 milhão aplicado, mas tudo depende da instituição financeira onde você tiver conta. Existem algumas que até com 100, 200 mil dólares eles conseguem fazer a mesma operação. A terceira forma mais convencional de pegar um empréstimo aqui é para projetos de investimento como nós estamos fazendo, que no caso são os Construction Loans, que basicamente é um empréstimo para construção. Nesse caso, a gente também deixa a nossa propriedade, o imóvel, o terreno, como garantia, porém, como ele tem risco, ou seja, a gente está construindo, pegando um empréstimo para construir, e o banco espera que a gente termine essa construção. Para ter uma garantia real, a taxa de juros costuma ser um pouquinho mais alta, mas é completamente viável. O fato de você ser estrangeiro não impede que você pegue esse empréstimo, e você pode usar toda a sua declaração de renda do Brasil como comprovante. Então, se você estiver pensando em fazer negócio nos Estados Unidos, não deixe de considerar as opções de financiamento. Vale muito a pena e qualquer projeto vai trazer um retorno maior do que as taxas. E depois de um vlog de 22 minutos ontem, hoje a gente fica por aqui. Falou!